Começou maio, gratidão, mês de abril. O que você viveu em abril que fez a diferença na sua vida? O que você espera para maio? Você tem metas para maio? Você insere ordem no seu universo, no seu contexto, na sua vida? Ou você fica deixando o caos se manifestar, te surpreendendo, né? O universo tende ao caos, então a gente tem que estar inserindo ordem no nosso dia, inserindo ordem na nossa vida, para que quando o caos se manifeste, porque nós sabemos que o universo se comunica por linhas tortas. E sempre que ele se comunica por linhas tortas, é uma benção. Então, se você está muito feliz, se você está muito bem, se está tudo na sua vida nos conforme, o que você pode trazer para você melhorar? Qual o desafio que você traz para você ser uma pessoa um pouco melhor a cada dia, né? Hoje eu estou aqui dividindo com vocês um momento especial. Um momento onde eu convido alunas para falar com vocês como é ter o benefício de confiar, ter o benefício de acreditar. Então, a Valéria Gomes dos Santos, que hoje está aqui trazendo para a gente, partilhando com a gente, é a minha convidada de hoje. A Valéria, ela vem trazendo como ela usa o tarô dos cristais. E eu tô para dizer para vocês que ela é uma das pessoas que mais me surpreende. A Valéria me surpreende dia a dia, sabe? Ela vai contar para vocês como que ela usa o tarô dos cristais e ela utiliza de uma maneira assim encantadora. Eu fico encantada com a Valéria. Então, gente, me ajuda a receber aqui hoje com muita alegria, com muita gratidão, a partilha da Valéria, que vem trazendo para vocês um pouquinho do que ela faz com essa ferramenta que é o tarô dos cristais. Ei, Cláudia, bem-vinda! Vamos começar agora, já vou aqui colocar meu óculos para poder entrar nessa maravilhosa tecnologia que é o Instagram. Deixa me ver aqui, Valéria. E com a gente. Querida! Oi, bom dia. Bom dia! Que maravilha! Chegou maio, né? Chegou maio e Qual é chegou o dia. a tua carta do tarô para maio? É Sugilita, Aninha da borracha, a minha Sugili. borracha. Ela apaga registros negativos e deixa o aprendizado. Sabe Esse com mês quem que eu tô? promete. Sabe com quem que eu tô no mês de maio, na minha mandala anual do Tarô dos Cristais? Não, Doutor Arismar, quartzo verde. beleza. Eu tô doida para viver maio, mas eu não quero que maio chegue e que passe rápido. Eu quero que maio. Sabe quando você quer degustar maio assim? Cada hora daquele dia, cada momento. Porque eu vou estar com o doutor Ismar maio inteiro. Então vem cura aí para mim. E não só para mim, né, Valéria? Porque eu estou num momento da minha vida que eu não faço mais as coisas só para mim. Eu faço por uma missão que eu tenho, né? De uma gratidão que eu tenho ao planeta por todo esse recurso. O planeta me fornece, a minha matéria-prima é cristal. O planeta é o meu fornecedor. Olha que benção. Ele é abundante. Então, eu fico Extremamente. pensando no planeta Terra. Olha isso. Eu fico pensando no planeta Terra. Quando é que vai faltar matéria-prima para mim? Não vai faltar. E a Não. Aninha, por falar nisso, sabia que eu comecei a fazer cristais etéricos por causa dela? Você já falou isso em vários cursos que eu participei, né? É É uma porque energia a muito pedra potente. dela está em extinção.
A Sugilita. Deixei até aqui pertinho de mim, né? Porque é só bom dia para quem está chegando. Eu até deixei esse cenário aqui atrás. Vamos contar um pouquinho mais à frente, né? Quando você mencionou que eu faço de uma forma diferente, né? Essa conexão é muito forte, né, com os cristais. Então, eu tenho essa necessidade de materializar as coisas e materializar o cristal. Essa energia, quando ela está na matéria, ela fica muito forte, mas também pode ser de forma etérica. Você sabe e pode explicar em vários outros cursos seus. Mas eu quis deixar de propósito esse plano de fundo aqui para mostrar a vocês que ideias vêm a partir das ideias da Andrea, né? A gente recebe intuições, como ela recebeu para o tarô dos cristais, e o interessante não é ficar só no plano mental, é materializar. Por isso que quando eu falo em materializar as coisas, é materializar o pensamento, né? E eu pensei, me conectei e quis criar a grade dos cristais. Mas eu não vou antecipar E muita coisa. depois eu, inclusive, copiei o projeto, né? Copiei. E agora, Valéria, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou buscando um marceneiro, que eu quero uma grade de madeira que caiba a carta e caiba um exemplar maior da pedra, porque tem algumas que eu tenho, você sabe disso, algumas que não cabem ali naquela, É, no quadradinho, né? Então, assim, eu gosto de coisa grande, né? Eu não gosto de cachorro pequeno, eu só gosto de cachorro grande. Então, eu tenho essa questão, sabe? Então, assim, uma pedra pequenininha não reflete, não sei, por algum motivo. Eu preciso trabalhar isso em mim, mas eu acho que não é problema eu fazer uma grade de uma parede inteira, sabe? Porque eu acho que o nenhum tarô dos problema, né? eu acho que o tarô dos cristais, ele merece esse destaque na minha casa, ele merece esse destaque na minha vida, merece esse destaque na minha história. Mas vamos seguir um roteirinho aqui para a gente não ficar muito assim, senão a live vai durar 5 horas, né, É, Valéria? Porque papo não falta, é. coisas para a gente partilhar não falta, mas a gente tem que inserir uma ordem aqui para aproveitar esse conteúdo. Organizar. Como que você me conheceu, Valéria? Olha, eu conheci você no curso de xamanismo com Tony Paixão. Realmente nós teríamos muitos assuntos, né, para falarmos por horas. Eu vejo que a Cláudia está aqui. Claudinha, beijão. Minha grande orientadora de fonoaudiologia. Minha futura fonoaudióloga, que eu preciso melhorar essa dicção, que eu tenho muito que comunicar, né? Pois é, Beijo, querida. Temos de muito que forma clara. fazer. Então, até nas conversas com a Cláudia, eu falava sobre xamanismo e como conheci você e como estou hoje. Você sabe que eu trabalho no mundo corporativo, então que ocupa muito tempo da minha vida, né? Mas no período da pandemia, quando nós fomos para o home office, eu comecei a continuar alguns cursos que eu já tinha começado. Eu já estava cursando alinhamento energético, fogo sagrado com a Mônica Oliveira, e dali eu tive a necessidade de entender o que era o xamanismo, busquei, né, joguei para o universo, que me trouxe o Tony Paixão, e ele me trouxe a Andréia na sequência, porque estávamos na mesma turma. A Andrea falou sobre cristais e eu não entendia também que essa relação estava muito enraizada também com os indígenas. Então, a partir do momento que você abre um portal, né, e conhece alguém e segue uma trilha, você começa a conhecer pessoas e pensa assim, nossa, por que eu não a conheci antes? Então, a Andrea veio trazer para mim uma, uma amizade, né, relacionada aos cristais. Tudo, quando eu penso na Andrea, eu sempre relaciono aos cristais. Ela hoje está falando de tarô dos cristais, mas ela tem assim uma infinidade de cursos. Ela está sempre pensando em novas possibilidades.
abre também a nossa intuição, né, para que a gente coloque em prática, como eu falei antes, para que a gente possa também fazer as nossas conexões. E Então, falando por isso, nisso, né, Valéria, eu quero salientar também que você é extremamente dedicada, comprometida, faz todos os cursos e é aluna da Universidade dos Cristais, que eu acho que é o meu santo grau, é, assim, o momento, é o ápice, é o Oscar da Andrea, é a Universidade dos Cristais que você até começou, não conseguiu, retornou. A sua perseverança me encanta, o jeito de você se perceber de uma forma humilde, o quanto que você pode melhorar, embora você já esteja ótima, você sempre acha que você pode melhorar, e eu aprecio muito esse teu formato de conduzir a vida nesse olhar, sabe? É uma coisa assim, nunca te vejo, não lembro, não tenho lembrança de ter visto você desesperada. Eu não tenho nenhum momento em que eu encontrei com você assim, onde você estivesse. E mesmo quando eu te vi num desafio, que foi a sua primeira tenda do suor, que eu estava ali do seu lado, né? Nós fizemos, não era a minha primeira vez, aliás, acho que era a minha 10ª vez, mas era a sua primeira vez, e dá aquele frio na barriga, aquela coisa. Então, mesmo ali, naquele momento, você enfrentou e você ouviu o mentor, que era o Tony, né? O nosso mentor. No caso, nós temos um mentor em comum, que é o Tony Paixão. Beijo para você, querido. E ali você, ao final da tenda, você nem queria sair, sabe? Você transcendeu de tal forma que você conseguiu o propósito, que era receber o benefício da prática, né? E a gente só recebe o benefício da prática se a gente, de fato, faz mesmo com medo, mesmo sem entender muito bem, mesmo que aquilo não esteja muito claro, porque as coisas não chegam com clareza para a gente. Cada um de nós recebe um recado do universo por linhas tortas. O universo se comunica com a gente por linhas tortas. Só assim que a gente para pensar na vida, não é? porque quando você começou a falar e eu já fiz um mini flashback, né? Porque cada um tem uma experiência pessoal, obviamente, mas a gente até tem que aproveitar o momento, a idade, a experiência, aprender com outras pessoas que ficam ao nosso redor, passar por experiências com medo mesmo, né? Essa experiência da tenda do sol, até para quem não conhece, é uma das práticas de cura, Do inclusive do xamanismo, onde nós xamanismo. nos conhecemos. É, e foi realmente a primeira vez. Nós passamos por esse curso completamente online. Então, ouvíamos sobre as práticas, mas não tínhamos até nem permissão para nos encontrarmos pessoalmente. Então, nesse dia dessa prática da Tenda do Suor, foi quando eu conheci a Andrea pessoalmente, porque em Pessoalmente. paralelo ao curso, né, eu comecei a pesquisar sobre a Andrea, participava de lives que ela fazia super quintas e fazia vendas de cristais, sorteios. Eu até fui sorteada com um colar lindo e tal. E aí eu comecei a cultivar, né, mais esse contato, mesmo que virtual, com a Andréia. Quando a gente se conheceu pessoalmente, foi ótimo. A gente foi dentro da van, já conversando como amigas antigas. Então, essa conexão que nós tivemos foi realmente através do xamanismo e que se expandiu até hoje. E que bom, né? Porque isso acho que foi. Já tem uns 6 anos, né? Tá. Foi na Aproximadamente. pandemia, logo depois da pandemia, É, porque o Tony não faz curso online, só fez é. por conta da pandemia, onde a gente. É aquilo que eu falo, né? A gente, quando tem um propósito, a vida vai conduzindo a gente para aquilo, né? Eu não Uhum. planejava fazer curso de xamanismo online,
Porque eu tô perto do Tony, né? Então ele fazia muita coisa presencial e sempre que ele faz alguma prática tem aquele fogo sagrado que ele acende e muitas coisas. Então, assim, mas veio a pandemia e a pandemia trouxe um convite muito expresso para todo mundo fazer mudança. Ninguém ficou igual, não teve jeito, sabe? Não, quem nunca quis, eu sou amante da internet, grata pela internet, conheço você por causa da internet. Mesmo você morando no Rio de Janeiro, todos os grandes amigos que eu estou fazendo no Brasil, fora do Brasil, internet. Então, a minha voz pode chegar a milhões de pessoas por causa da internet. Não tem como, daqui a 10 anos, digamos que eu tenha um projeto de conscientizar 20 milhões de pessoas, que é o meu projeto. Como que eu chego nesse número se eu não faço pela internet, né? É muito difícil. Então, assim, foi um momento que o Tony abriu um jeito de trabalhar diferente e assim, era incrível porque ele não sabia também. A gente ficava altas horas, né, Valéria? Porque o curso ele avançava, né? Dá vontade de ficar falando sobre isso, mas vamos voltar aqui para o Tarô dos Cristais. É. Mas foi Valéria, assim que começamos a nossa conexão. e o tarô? Como foi que você. Qual foi a primeira impressão, já que você, depois que me conheceu, começou a consumir conteúdo meu no YouTube, né? Você, quando acessou o Tarô dos Cristais, que memória que você tem especificamente desse produto que eu criei, que eu tenho outros tantos, mas aqui o Tarô dos Cristais, qual é a memória que você tem, assim, qual foi a conexão que rolou quando você soube que existia o Tarô dos Cristais? Então, como eu falei antes, eu fiz o curso Alinhamento Energético Fogo Sagrado com a Mônica e eu já conhecia os guardiões pelo curso, mas entender e estudar sobre eles já foi uma outra etapa. Então, nós falávamos sobre muitas frequências e eu era apaixonada pela Clara, né? Então, que é a energia de mãe, de limpeza, acolhimento e tantos outros benefícios. Eu quis fazer, quando eu descobri que a Andrea tinha desenvolvido o tarô dos cristais, eu quis logo saber qual era a pedra dela. E claro, nesses movimentos que você fazia, eu quis logo adquirir o, as cartas e você ainda tinha uma menor quantidade, porque assim, no período do alinhamento, do curso, eu entendia 48 frequências. Mas você, quando eu te conheci, você já tinha mais. E depois foi crescendo e já tem 90. Você traduziu muito bem, né, fez uma conexão maravilhosa, né, com os cristais, e isso facilita o entendimento, porque além da frequência, né, do significado da frequência, da vibração dos guardiões, quando você materializa de novo com aquela minha ideia de entender, né, na matéria o que é, você começa a expandir sua consciência, né, para outros mundos e se permitir, né, a receber a vibração de outra forma, né, por intermédio dos cristais. Quando eu te conheci, eu já conhecia, obviamente, os cristais. Eu até ganhei uma vez de um ex-namorado, ele fazia uma coleção e eu achei bonito, né? Eu recebi uma pedrinha, mas sem conhecimento algum. Eu ainda não sou catedrática, né? Estou estudando na Universidade dos Cristais para ir aprendendo a cada dia, mas eu não sabia de nada, né, a respeito da pedra. E quando o tarô me possibilitou a querer materializar, né, ter as pedras correspondentes e comparar as energias. Então, hoje eu sou uma pessoa muito diferente, obviamente, mas eu quero cristais comigo, né? É,
vou fazendo conexões e é um mundo muito encantador. Eu vou adquirindo pedras, daqui a pouco eu não, não vou conseguir entrar nesse quarto aqui, por exemplo, porque eu Ainda tô. bem que agora nós trabalhamos etericamente, né, Valéria? Porque É, aí já ajuda, já ajuda. é, mas assim, a universidade até outra parte, né, que realmente nos leva a outras diversas pedras, né? Mas voltando ao tarô, quando você associa, né, o guardião ao cristal, assim, a minha sensação é de que eu, toda vez que eu faço isso e paro para ler as mensagens, para entender esse movimento, apesar de já ter feito vários cursos em relação aos guardiões e cristais, é sempre um momento novo. Parece que aquela mensagem veio para aquele momento. Nós duas participamos do movimento de plantas de saúde, né, que são meditações diárias. Quando a gente percebe uma energia, olha, o que eu vou trabalhar preparando uma meditação para o dia seguinte, o que eu vou preparar, né, para o dia seguinte? Então você fecha os olhos, se conecta e vem logo essa mensagem, né? Porque é uma energia muito rápida, né? Você se sintonizou e vem. Então, se não for para mim, que também obviamente é, né? Porque a gente, para ajudar o outro, precisa se ajudar. Essa energia vai ajudar alguém no dia seguinte e é batata, né? Então, quando você se conecta, vem logo a mensagem para alguém e assim também a gente vai se conectando para o mundo, né? Porque Com certeza. Ô, Valéria, me conta uma coisa. Nessa jornada sua com o Tarô dos Cristais, conta para mim e para a galera que está ouvindo a gente uma situação que você experimentou na sua vida onde o Tarô dos Cristais foi um elemento. Tipo assim, você está com uma determinada dor, todos nós temos em algum momento, né? E aquela questão específica das suas vivências, o tarô um caminho, uma direção, uma clareza que fez uma diferença na sua história. olha, são tantos os exemplos, mas vamos lá. Um dia eu estava um pouco angustiada e tal, e eu fui tirar uma carta, que aliás eu gosto de. Eu vejo no tarô, Aí você estava angustiada por quê? Você lembra? não me lembro bem, mas estava no período da pandemia. Ah, Então eu fui entendi. tirar uma carta, né, e duas outras caíram. Então quando isso acontece, eu pego tudo e vou interpretar. E nossa, veio uma clareza assim de que, ô menina, né? Preste atenção, não precisa ficar assim. Estamos aqui para te ajudar. Né? E eu aprendi também a ouvir muito, né, essas vozes que aparecem. Também eu aprendi que essa força está em nós. Então, quando a gente se conecta, a gente ativa essa força em nós. E são respostas às nossas perguntas. Você sempre, eu gosto desse termo que você usa, porque os guardiões são soldados. Então a gente dá uma ordem, eles cumprem, né? Sim. E, é assim que funciona, né? Mas quando eu falei da Clara, eu sinto, né, muita beleza, né? No curso que a Andrea fez, primeiro, eu acho que foi já no primeiro curso, que eu já fiz tantos cursos de guardiões, né? Alguém pode perguntar assim, mas por que você faz tantos cursos? Como eu falei, cada vez é uma mensagem diferente. Então, quando eu posso tirar uma carta para receber uma mensagem, que muitas vezes não vai ser escrita, né? Mas aquela conexão que você sente é a sua resposta. Mas muitas vezes também eu
me concentro, seguro o cristal. No caso, esse aqui é a água marinha, porque está relacionado com a frequência da clara. Então, quando você lê a correspondência, você já sabe, entende tudo. E à medida que você lê também, né, André, você vai percebendo, e aquele, como eu falei lá atrás, os portais vão se abrindo, né? E essa conexão é fantástica. Então, muitas vezes, quando se eu não me sentir bem, eu até pego o cristal e já ponho na testa. Eu quero perceber essa conexão direta, né? No outro dia eu falei para a André na universidade, você já ouviu o cristal? Né? E ela parou para perceber isso também, e tem som. Um dia eu estava com muita dor de cabeça, eu peguei um cristal transparente, coloquei na testa, melhorei da dor de cabeça e já estava fazendo uma viagem. Enfim, então essas conexões são muito sutis, né? Muito delicadas, tanto pela carta quanto o cristal, porque eles já se conectaram de uma forma para mim que eles são um só. Cada um representa a pedra e para mim já há uma conexão fantástica aqui. Isso que você está falando, Valéria, me permite aí só um parêntesezinho. O tarô dos cristais, por mais que sejam 90 cartas, ele é uma energia que está ali. Então, a gente faz uma leitura energética. Então, assim, como tudo é energia, e nós estamos no meio de uma grande massa atômica, os nossos pensamentos são energias, aquilo que... Então, quando você emite um pensamento que é uma energia, e você concentra... Olha, tem a energia da pedra, que a pedra já comenta com você, só a cor dela já está te comunicando alguma coisa. A cor que ela cristalizou e a cor que ela vibrou, no caso da água marinha. Quando ela traz esse verde azul clarinho, mas muito clarinho, a sua está puxando para o azul. Mas tem exemplares que puxa para o verde, né? Então, a água marinha, mas é clarinho. O verde é clarinho. O bastão, que lindo, adorei esse bastão. O verde é clarinho, o azul é clarinho. E a clara traz o quê? Clareza, né? Então, se você está num momento de turbulência e vem a clara, o que ela vem trazer para você? Ela vem trazer clareza. E aí, quando você se acostuma a começar a conciliar a cor da pedra, você entra num nível em que você não vê mais a água marinha, depois que eu conecto ela com a clara, eu não conectei, tá? Foi a clara que me mostrou a pedra, todo o tarô é canalizado. Então, começou com o pena branca. Então, um dia eu olhei para eu estava com um exemplar, até dei para a Mônica de presente essa pedra, tá? Porque a Mônica é afilhada do Pena Branca, né? O Pena Branca é mentor dela. E eu não tinha ainda. Olha como é que são as coisas. Os guardiões que você foi apresentada a eles pela Mônica Oliveira, os primeiros 50 cristais do tarô vêm com essa sequência de guardiões que eu também aprendi com a Mônica Oliveira no Fogo Sagrado. E óbvio que depois eles foram além, né? O Dior Allen não ia deixar ficar só nos 50. A gente foi além e a gente chegou em 90. E 90 porque eu disse stop. Porque senão a gente vai para uma ordem de frequências assim, é infinito, né? E a Clara, voltando para a carta da Clara, quando você percebe a conexão da guardiã Clara com a água marinha, nem a Clara é a mesma para você a partir daquele momento, e nem a água marinha é a mesma para você. A água marinha complementa a Clara e a Clara complementa a água marinha. E isso está traduzido. Eu não falo mais que o tarô tem 90 cartas, eu falo que ele tem 90 portais, porque de fato é. Então, a Clara seria o portal da clareza, né? Então, veja,
a guardiã e tem um número, que também é uma energia. Então, você olha ali o número da carta, é o número 2. E aí você para e pensa no nosso universo tão misterioso, o que tem conexão com o 2, né? Além do número 2 ter uma tradução na numerologia, ela também é a sacerdotisa no tarô. Então, você vai estudar a sacerdotisa, você vê mais uma conexão. Então, se você o universo te direciona para o caos, né? Se você num momento em que você não está preparada para o caos, te pegou de surpresa, e você entra em desespero, aí você vai puxar uma carta e vem a Clara, naquele instante você já se conecta com uma coisa que você não tinha nem condição de pensar naquela hora. Porque você está no caos, você está no desespero, você está reagindo a problema. Aí vem aquela carta e você olha para ela, só de olhar. Você não precisa nem entender ela, ô Valéria. Só de olhar, ela já está trazendo para você essa conexão que você falou, do guardião com o cristal. E aí, só para finalizar, a Mônica recebeu, eu dei para a Mônica, tarô dos cristais não existia, tá? Você vê como é que o universo é incrivelmente abençoado e quando a gente aprende a lidar com tudo, fica prazeroso, né? E aí eu tinha um exemplar lindo, bruto, sabe? Cabia na palma da minha mão aquele olho de tigre, grande. Eu adoro coisa grande, você sabe que eu estava pegada à pedra. E aí eu falei assim, poxa, aí a pedra quis andar. E esse movimento, sabe, do tambor andar, da pedra andar, essas coisas assim, Mas ok, fui lá, Mônica, olha, eu senti de te entregar esse cristal. Aí ela olhou para o cristal e ela disse, uau, que lindo, porque de fato era um exemplar belíssimo, né? Falei, deita dado, ok, bora seguir, a vida vai me dar outros olhos de tigre por aí. Não sei se foi exatamente naquele dia ou naquela semana, mas não teve um hiato de tempo muito grande. Eu me perguntei em meditação, se pena branca fosse um cristal, que cristal ele seria? Olha isso. E aí, na minha mente, imediatamente, chegou o olho de tigre. E aí eu falei, o olho de tigre que eu dei para a Mônica. E aí depois eu soube que o pena branca era... Olha que loucura! Como que o universo estava desenhando um projeto que, felizmente, eu acessei. Porque eu poderia ter deixado essa oportunidade passar e não... Então, assim, como essa... Até agradeço a você a oportunidade de eu contar essa história que eu nunca contei nesse nível de detalhe, porque você trouxe a Mônica, você trouxe os Guardiões, então eu me lembrei dessa historinha aí, né, do Guardiões. Então é muito interessante o trabalho do Tarô dos Cristais, e hoje a gente tem aí 90 pedras e 90 guardiões, entrou mais arcanjos, e aí eu ficava assim, não, mas arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, e aí depois uma outra pessoa que está na jornada também dos Guardiões, a Jalina, você também me mostrou as cartas, lá tem Gabriel. Aí eu falei, olha que loucura, na Mônica não tinha Gabriel, no Tarô dos Cristais tinha Gabriel, e a Jalina trouxe Gabriel. Quer dizer, as coisas vão, é como uma trança perfeita, né, que vão vai sendo ali aquele trabalho trançado. Até para quem está chegando, e até a Jaine se conectou agora. Bom dia, Jaine. Jaina, querida. E os demais que entraram e a gente não teve tempo aqui de olhar. Não, mas a gente vai olhar, a gente vai interagir um pouquinho. Hoje é dia 1º, não temos assim uma correria, porque é feriado, né? 1º de maio. Quando você começou a falar sobre isso, eu fui a vários pontos e se a gente começar a conversar, claro que vai levar o dia inteiro. Mas sobre esse ponto de que você, né, falei da Mônica, você falou da Jalina,
e a gente fala do Tony, enfim, essas conexões, eu já falei assim, eu gosto muito de me conectar, de criar conexões, então eu te conheci por uma conexão através do Tony, e eu te apresentei a outras pessoas, que a Jânia está aqui, a Cláudia, você me apresentou a outras pessoas, então a gente vai aumentando essa gama aí de conexões, e é muito interessante, né? Porque os guardiões também provocaram isso. E a forma Sim. de entender essa energia, né? Algumas pessoas canalizaram formatos diferentes, então o seu formato foi através dos cristais, a Jalina também recebeu e ela criou também cartas, Mensagens, né? A Jalina, mensagens, mensagens. lindas mensagens, mas assim, a base, né, a referência são esses guardiões, guias, né, a partir do alinhamento energético e que possibilitaram esse desdobramento de energias, de mensagens que fluem. Então, eu lembrei, quando você falou uma palavrinha, eu lembrei que eu estava na aula da Mônica e nós, como eu falei, nós não estávamos ali estudando especificamente os guardiões, mas eles eram falados o tempo inteiro. Então, aquela necessidade que eu tinha de entender e encaixar as mensagens, tipo, mensagens versus o quê? Então, o tarô possibilita, né? Por intermédio dos cristais. Então, uma conexão direta e a gente vai vibrando aquilo ali. Mas, na época, ainda estava bem no início do curso, nós nos dividimos assim para, então, fazermos uma leitura da outra pessoa. E o professor, na ocasião, era o Eckhart, ele falou para canalizarmos um guardião que iria ajudar outra pessoa. Quando eu fechei meus olhos, eu vi assim metade de um cocar gigante e a sensação de que eu tinha uma figura masculina muito forte de um guerreiro e era gigante e eu via nitidamente aquelas cores, né, como de um arco-íris. E eu abri os olhos, eu não sabia dizer o que era, porque a Clara sempre estava na minha mente, né? E eu acabei, aí eu fechava os olhos e sentia aquilo ali, via perfeitamente, mas eu não sabia a conexão. Então eu pensei assim, essa conexão que veio para mim, vai para ela, mas eu trabalhei com a Clara, com a energia da Clara. E foi aquela energia que eu passei para ela ali, a mensagem, traduziu muito bem o momento que ela estava sentindo. E eu fiquei pensando, gente, o que eu percebi? Eu não conseguia entender. Porque na ocasião, a Mônica até apresentava músicas da Letícia Tui, correspondentes, e eu também me conectei a Clara. Assim como aconteceu no tarô, fui para ouvir a música da Clara. E eu fiquei pensando, mas o que eu vi? Né? Então, quando eu conheci o outro formato de imagens pela Ângela Fusaro, eu fui nessa, né? Exatamente na barreira de luz, que traduziu exatamente o que eu vi. Então, como você falou, é incrível, é uma coisa assim que você, nossa, né? Você já está percebendo a mensagem por intermédio de imagens. Então, eu acho isso assim, muito, muito lindo, né? De que quando a gente percebe essa energia, a gente tem a obrigação de transmitir. Então, você recebeu essa conexão e você não sabia quem era o guardião, o Não. padrinho da Mônica, e você já tinha percebido isso no campo energético, né? E você pôs em prática, né? Traduziu em tarô e vem fazendo esse movimento e tantos outros movimentos, né, que você criou por intermédio dos cristais. E aí você pensa assim, nossa, eu não percebo nada. Eu já falei para você, e algumas pessoas sabem, que eu também recebi uma conexão de trabalhar essas mensagens por intermédio de Libras, e eu pedi minha prima, ela fez essa tradução. Enfim, é um trabalho que eu ainda tenho que colocar em prática, porque vem tantas ideias, né? E aí você pensa assim, o que está acontecendo comigo? É a conexão, né? A canalização que você está recebendo. Então, eu aprendi que também, dentro do alinhamento energético do Hernani Fornari,
para distinguirmos o que é pensamento e o que é canalização. Então, quando você aprende essa sutileza, você entende que você, olha, está recebendo algo. Então, eu estou nesse momento, eu recebi algo, passo adiante. Se eu quiser entrar em contato com alguém, pensei na pessoa, pensei em algo relacionado a ela, já entro em contato e falo, porque eu posso. O Hernani traz isso de uma maneira que eu adoro passar adiante. Eu fiz também uma formação com o Hernani, né? Ele me consagrou com o Ilumino Minha Sombra com Amor e Compaixão, foi o meu padrinho da consagração com o Hernani. E o Hernani dizia assim, quando a gente estava nesse negócio de canalizar, é meu, é da minha cabeça, nananana, ele dizia assim, caiu na rede, é peixe. E foi simples e certeiro. A partir daquele instante, o pensamento que chega é peixe, entendeu? Então, assim, será que é esse? Porque nós vivemos na ilusão de que alguma coisa fora vai nos mostrar um caminho, os sinais. Quando que, na verdade, os sinais podem aparecer à vontade, se você não tiver em atenção, eles vão passar desapercebido. Uma vez eu expliquei para uma menina que não entendia nada de nada, entendeu? Sabe aquela pessoa que você não pode nem falar em cristal? Uma pessoa assim, ela nem era fechada, como algumas pessoas são fechadas, não querem saber de assunto em relação à energia. Ah, isso é muito complicado, né? Ou Então, fazem associações por conta de religião. isso. Ah, Aí, sim, ao ela segmento. não tinha essa questão de não quer nem ouvir falar, mas ela também energeticamente analfabeta, digamos assim, sabe? E como que eu expliquei para ela? Naquele momento, isso caiu na rede a peixe, é maravilhoso. Porque você para e fala assim, como que eu explico para essa pessoa que ela é energia? Eu fiquei com esse desafio. Como é que eu explico para ela que ela é energia? Aí, o que que eu fiz, Valéria? Exatamente onde eu estou, nessa sala. Aqui, essa sala, você sabe que ela é uma sala poderosa, que a gente já teve aqui a Antônia, já tivemos eventos aqui. Essa sala acontece coisas aqui na minha casa. Então, eu estava aqui e eu disse para ela assim, eu estava em pé, eu falei assim, imagina que a Deus ou a criação é um sol gigantesco. Aí ela, sol, ok, porque ela vê sol. Então, sol é uma coisa que ela consegue compreender. E que desse sol saem vários raiozinhos de luz. E que um deles é só seu, somente seu, de mais ninguém. E você está ali, conectada nessa luz. Só que você pode escolher não estar. Você pode escolher ir para outra direção. E aí, o que que vai acontecer com você? Que ela estava numa maré de azar, entre aspas. E aí, o que que acontece com você? A sua luz está aqui, você está aqui. É. As bênçãos e os sinais estão aqui. Mas você saiu. Então você não pega, você entra numa maré de azar. Não porque a vida está te punindo. Você fez uma escolha inconsciente, porque ninguém escolhe conscientemente sair fora da conexão com a fonte. Isso é uma escolha inconsciente. E normalmente, Valéria, como foi o caso dela, amar demais o outro. Quando você ama demais o outro, seja filho, seja namorado, seja marido, seja pai, seja mãe, amou mais que você saiu. Então, hoje, inclusive, lá no plano de saúde, eu fiz uma postagem sobre ame a si. Hoje em dia, se a pessoa fala assim, como que eu me conecto? Como que eu me plugo? Você é o seu sol. Você é a sua prioridade. Você é o seu maior amor. Não existe amor maior por ninguém que não seja por você. E aí ela entendeu. Mas essa meia palestrinha veio do Caiu na Rede Peixe, que o Hernani
que o Hernani, eu joguei assim, como que caiu na rede a peixe, tum, aí veio uma imagem que eu decodifiquei para ela. Então, assim, à medida que a gente vai fazendo isso, eu já faço isso há 39 anos, né, Valéria? Então, desde o começo, quando eu Você fui começou alfabetizada, engatinhando, né? em 89, um ano depois da morte do meu pai. E foi a morte do meu pai o portal. A maior dor que eu já experimentei na vida foi uma grande oportunidade que eu, felizmente, abracei. Que eu também poderia não ter. Eu fico pensando hoje, se eu não faço esse movimento, na época, Valéria, eu já tinha uma gastrite Tinha. horrorosa. Fumava 2 maços de cigarro por dia e tomava antidepressivo. Olha que lindo. Então, assim, obesa, acima do peso. Claro que nós que somos acima do peso sabemos que existe uma coisa da nossa natureza. Mas se a gente bobear, isso vai para uma obesidade num grau muito complicado, que você não consegue nem passar numa porta, que você não consegue nem sentar num banco que ele quebra. A obesidade precisa ser controlada. Tudo tem que ser. A gente tem que inserir ordem. Se a gente não insere ordem, o caos. E por incrível que pareça, quando meu pai morreu, eu entendi que eu não sabia nada da vida. Sabe o que é nada? Nada, 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 nada. E aí foi quando eu fui para congressos. Você acredita que eu fui para congresso de câncer? Entender o que era câncer? Por que meu pai morreu de câncer no pâncreas? E essas coisas assim. E quem me esclareceu tudo foi começar a usar um citrino. A magia começou ali. Foi ali que eu entendi absolutamente tudo. Então, assim, por que que o tarô dos cristais hoje é um diferencial que eu sei que eu trago? Porque naquela ocasião eu era passarinho sem rumo. E quando você está passarinho sem rumo, você tem. Alguém fala, vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai. Ó, o rumo está aqui, ó, na sua fonte, na sua luz. Mas isso quem me trouxe foi os cristais. Valéria, a gente está falando que nem uma tagarela. Olha, sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer lives temáticas, porque são muitos temas. Por exemplo, tarô dos cristais. A gente já fugiu 250 vezes do tema, que é o tarô dos cristais, mas é que o tarô envolve tudo isso também, ele é muito abrangente. Sim. Me fala uma coisa, Valéria. Eu estou fazendo um workshop agora, que vai começar no dia 4 de maio, segunda-feira. Eu vou entregar 6 aulas gratuitas, às 7 da manhã, justamente para não impactar a rotina de ninguém. Às 7 da manhã é um horário que de 7 às 8, né? Então, se a pessoa estiver indo para o trabalho, dá para ouvir. Se a pessoa estiver em casa, ainda não começou exatamente. Ou então, se não acorda às 7, acorda um pouquinho antes para não perder esse conteúdo. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está em cima do muro, não sabe se para a vida se organiza, cria um ambiente para assistir essas aulas, que conselho que você daria? Se permita, sem pré-julgamentos. Realmente o tema é vasto, a gente quer falar sobre tantas coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente fez uma linha do tempo, assim, né? Até chegar aqui, pelo que a gente passou e sobre a nossa conexão até chegarmos aqui. Então, eu ficava muito Não, na e uma correria. semente, né? Sim, Precisamos fazer um podcast. é, Temos muito assunto para trabalhar. Você que está aí já com esse podcast do Rascunho, comece a produzi-lo, porque está vendo como é que tem conteúdo que não acaba mais? muito. Conteúdo não, abundância de conteúdo. É. Então, A gente assim, ainda tem 10 minutinhos, pode ficar tranquila. tá. Para quem assistiu antes, né, a gente estava falando sobre essa exposição da Andrea, né, em relação à exposição que eu digo, expondo que o conteúdo, todo esse conteúdo
que ela produzia, ficava, nossa, a pessoa faz isso, faz aquilo outro, e é muito parecido comigo, porque eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, tem muitas ideias, etc. Mas é usar, se você não conseguir assistir essa aula às 7 da manhã, assista o conteúdo gravado e veja o momento que você vai ter à noite ou antes de dormir para ouvir, porque muitas vezes, querendo assistir no período da pandemia, eram tantas lives, né? Eu fiz até curso de orquídea, tudo no período. Eu meio que, quando eu ia dormia deitada, eu assistia a algumas, né, selecionadas. Então, assim, se eu não conseguir assistir logo 7 da manhã, que eu vou dirigindo para o trabalho, já vou ouvindo. Reserve um momento mais tarde e se permita, né, o que veio aqui para falar a vocês, a ouvir, né, a perceber essa energia que ela passou para o que caiu na rede de peixe, né? Essa pessoa naturalmente saiu dessa tua conversa aí de outra forma. Nunca Porque mais ela se perde. é, e também algo que vem aqui à mente também é assim, escreva algo antes, até sobre sua percepção. O que eu espero dessa aula? Assiste a aula e depois releia o que escreveu e E comece a sabe, utilizar. Valéria, essas aulas que eu entrego gratuita, eu sou a que mais aprendo, porque eu entro tão assim, eu peço tanto que eu possa fazer uma diferença para aquela pessoa, mesmo que ela não vá comprar o curso, mesmo que ela não vá comprar o tarô, mas eu entro numa entrega tão genuína que termina a maior beneficiada sou eu. Eu fico pensando, caraca, quanta coisa chegou para mim ali porque eu me dispus a doar o meu tempo. Então, se a pessoa não tem tempo, você acha que eu tenho tempo? Você acha que a gente tem tempo disponível para. Não temos. Nós somos pessoas ocupadas, nós temos bastante atividades e eu quero ainda estudar mais. Eu quero, inclusive, estudar outros idiomas para eu poder falar de pedra. Olha que louco! Para eu poder falar de pedra em inglês, em francês, em alemão. Mas sabe que a pedra não precisa, né? Ela tem um idioma próprio. Então, isso já Já Se ajuda você me muito. permitir rapidamente, já que está terminando, né? Não, nós temos que tirar uma cartinha. É, não, É, até só para falar da grade que eu mencionei no início, pessoal, por conta depois do curso que eu fiz de tarô, conhecendo as 90 cartas, porque assim, as coisas não param num curso só, numa aula só, né? Elas progridem. E é o que a gente está falando aqui, sobre todas essas conexões. Mas me veio uma ideia, né? Eu vou adquirir todas as pedras correspondentes aos guardiões. Eram 90, né? E naquelas lives que a André fazia, vendendo pedras aqui e tal, eu adquiri algumas, até mesmo sem relacionar os guardiões, eu já tinha algumas pedras. E porque ela tinha uns preços ótimos. E também, assim, onde comprar, né? Se elas são realmente reais ou não. Então, assim, eu já também construí uma ideia. Eu vou colocar cada pedrinha em uma caixinha, então eu vou fazer uma grade, né? Um painel com nichos, 90 nichos. Então, já pensei tudo, o negócio só faltava materializar. Medidas 5 por 5, né? De altura, de largura, de profundidade. Encontrei um fornecedor e precisava ser de acrílico transparente. Demorou pra caramba para materializar isso e depois eu queria contar para a Andrea depois, mandar uma foto de tudo pronto, que eu pensava em 1000 coisas. Só que não estava rolando e aí eu abri para a Andrea. Andrea, olha, eu tive essa ideia, mandei foto da estantezinha, do que eu tinha, ela ficou emocionada e ela falou, eu vou te ajudar. Aí preenchi essa estante e foi uma animação só. Eu contagiei a Andrea e ela me mandou um monte de pedras. Eu fui comprei aqui uma outra para complementar. igual álbum de figurinha, né? Foi. É,
Aí, Preenchendo. momento de preencher, né? Abrir, tirar do saquinho os cristais e preencher, né? Essas grades. Nossa, gente, eu estava assim, com uma energia acima de 220, nem sei te dizer o quê, que eu ficava assim, né? Porque eu manipulei todas aquelas pedras e trabalhei com todas as energias dos guardiões, né? E agradecida. Então, eu enumerei ali a grade. Eu pensava, vou colocar, criar miniaturas dos cartões para colocar ali. E é um trabalho ainda que não cessou, né? E depois eu fiz um curso com ela e a Antônia de Anjos e Anjos e Cristais, né? cristais. E aí eu construí a outra grade com 44 pedras, eu já estava mais escolada e o negócio funcionou melhor. Então, aí a Isso Andréa fez daí, Valéria, organiza muito. assim, Porque se você está com os cristais em caixa, ó, mesmo você, por exemplo, tirou aqui a carta, saiu, vamos dizer, a crisocola. Aí crisocola tá ali. Assim, muda o jogo, sabe? sim, Você, sim. você tem, na hora, é uma coisa interessante essa. Por isso é que eu gostei tanto que eu estou replicando em madeira, num tamanho que caiba a carta original e pedra grande. E Sim. aí, claro, eu vou ficar que nem você, desfalcada, porque eu não tenho as 90 grandona. O meu peridoto, por exemplo, é pequenininho. Olha que lindo, gente. Olha que show. Maravilhoso. São 90 nichos, 90 pedras que Tá, estão ali, tudo. tira uma Isso, pedra, tira um guardião agora, vou uma carta, tirar, aí eu peraí, vou lá vou tirar. na pedra. Mas vamos fazer uma intenção. Deixa eu Tá. pensar aqui. Um guardião, deixa eu ver. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Vamos tirar uma mensagem para os trabalhadores. Então, vou tirar aqui uma carta para os trabalhadores. Para todas nós. Olha, saiu o lápis lazuli, 57, conexão com Buda. 57. Olha que lindo, gente. Eu aqui com a carta e a Valéria com a pedra. Olha que coisa linda, 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 linda. Isso merece um print. Eu não consigo. Delícia. Eu não consigo tirar agora o print, não, mas depois eu posso editar e Tá. printar, que eu vou botar ela. O que eu tenho a dizer para os trabalhadores com essa mensagem? Depois eu tiro para nós. Você vai tirar uma para nós. Eu vou falar para os trabalhadores, você tira uma para nós. O Buda convida a gente a refletir. O Buda convida a gente a silenciar. O lápis lazuli, ele é uma pedra azul com pigmentos dourados. Então, esse momento de meditação, esse momento de silenciar a mente, nós temos muita informação, muita demanda. A informação, você já acorda ligando o celular, você já dorme com o celular, a sua mente precisa silenciar. Então, trabalhador, se você quer foco, porque foco é força, você precisa silenciar a sua mente. Então, receba esse lápis lazuli em conexão com o guardião Buda aqui no teu frontal, tá? Que eu vou oferecer agora para você, para que você possa lembrar de tirar 1 ou 2 minutos do seu tempo, das 24 horas que você tem, só para respirar e silenciar. 1 minuto, isso já vai fazer grande diferença. Receba esse presente dessa live meu, dos guardiões, do tarô. Então, aí está uma grande mensagem para os trabalhadores. Eu que sou uma trabalhadora, já vou ser a primeira a receber esse presente do tarô dos cristais. E agora, Valéria, você vai tirar uma carta para nós que estamos aqui ao vivo e também que vamos assistir essa live num outro momento, ou hoje mais tarde, ou essa semana. Então, uma mensagem para quem chegou aqui. Você não chegou aqui por acaso. Você está aqui, tem uma razão. Então, vamos ver a carta que a Valéria vai trazer para vocês. Eu quero trabalhar com a energia da Aninha da Borracha. Começando o mês de maio,
passando para vocês que tudo passa e o que cair na rede é peixe. Relembre assim, o passado com ternura e apague aqueles registros que não interessam mais, com, com o ímpeto de ressignificar o que já foi feito. Então, se até no seu trabalho você não está se sentindo motivado a seguir em frente por conta de alguma situação que já passou, olhe para trás, olhe para a situação, apague aquilo ali. Você não vai conseguir borrar aquilo ali, não vai conseguir excluir o que já aconteceu. Mas ressignifique para trazer energia para que você possa seguir em frente. Então, se tem alguém que você não goste, ou que aquela pessoa tenha te prejudicado de alguma forma, tente ver de outro, por outro lado, outro formato. Aquilo formato trouxe para você um aprendizado. Então, interiorize isso e siga adiante. Veja o significado, o aprendizado que você conseguiu a partir daquilo ali. A pedra é sugilita, é a 39. É Eu que vou meu baralho pegar. aqui tá fora de ordem porque eu mexi nele. Estou procurando aqui uma sugilita para poder mostrar enquanto você fala, porque a, a, a Aninha da Borracha e a sugilita trazem esse convite de você ressignificar os traumas, né? Aquilo que traumatizou não precisa continuar doendo. Pode, pode ser ressignificado aqui, pessoal. A carta da Aninha da Borracha, a carta da Sugilita, a cor dela é algo maravilhoso, né? Ela tem um pink roteado, é um negócio assim muito especial, a Sugilita. E essa pedra, por que que ela é tão boa no tratamento de câncer? Porque a cura do câncer passa por aí. Você perdoar, ressignificar, olhar diferente. Algumas pessoas conseguem fazer isso em tempo, outras não. Outras a pedra não consegue ajudar porque já está no nível, né? Mas a Sugilita tem essa beleza, né? Então aqui a gente tem a energia do 39, a cor da pedra, eu sempre olho muito para a cor da pedra, e exatamente isso. Então, mulheres, E audiência, recebam complementando, os né? presentes da Valéria. Complementando, a Aninha da Borracha é o cristal, né? A carta desse mês para mim, porque a Andréia fez um movimento, como ela nunca para, né? Está sempre criando novidades. Ela fez no final do ano um movimento da mandala, né, do próximo ano, e foi um trabalho assim excepcional, maravilhoso, que mudou muitos, muitos pontos em minha vida. É E impressionante, é, essa mandala anual foi um negócio assim. Todas as pessoas que fizeram, Valéria, trazem feedback para mim mensal. E eu também, é o primeiro ano que eu faço, foi 2026, eu nunca tinha feito. Eu também, eu já estava ali, eu estou entendendo tão bem por que aquela frequência chega, e eu gosto de viver, eu quero que ela me surpreenda também. Já falei com o doutor Edmar. Olha, por mais que eu saiba o que que você traz, pode me surpreender que eu estou aceitando. sim, eu aceito. É, e quando estávamos fazendo, né, a mandala, e você foi conduzindo pessoa a pessoa, hein, gente? Eu fiz aqui umas anotações e eu sempre deixo aqui exposta, junto já com as cartinhas para o ano inteiro. Então, nós recebemos um guardião e um cristal para reger o ano inteiro, que o meu Fora foi o anual, guardião, né? A força maior, o ciclo maior é, também teve um. que foi amor incondicional, e então carta a carta, mensagem a mensagem por mês. E esse mês eu já estou girando com a linha da borracha. E eu fiz uma anotação que ela era a pedra da nova era,
contra o câncer que você mencionou. E aquilo que eu falei, às vezes você tem uma rixa, aconteceu alguma coisa que gerou um nó, né? Então, você não está conseguindo desatar esse nó. Aí o que que acontece? O que que você pode fazer? Transcender o nó. Então, eu peço para todas nós fecharmos os olhos e vamos vibrar essa mensagem. Transcender os nós. Respira fundo, receba Aninha da Borracha em seu DNA, com a indicação de que você vai transcender os nós. Mais uma vez, Aninha da Borracha, transcender os nós. Arroba. Que lindo! Adorei! Eu ando tão assim, encantada com o DNA, né? A gente tá tudo dentro de mim, mas eu descobri ele recentemente. Então, assim, é muita coisa para estudar. Então, o DNA chegou e chegou com essa permissão de ser reprogramado, né? Com a ciência, nem sou eu que estou dizendo. Estudos científicos comprovam que você pode. Acabou essa conversa de genética, que você pode. Eu me lembro que quando, há alguns anos atrás, foi a Aninha? Não, foi a equipe de Merkaba, os guardiões da equipe de Merkaba que reprogramam o DNA. Quando eles se apresentaram em meditação, a Letícia Tui, não tínhamos falado nela ainda. Ela entra. A música. Ah, verdade. Eu aqui estou dando bobeira. A Letícia, mas é como terapeuta, a gente falou dela como cantora. Mas ela não só é terapeuta, como ela também me formou e me consagrou com os meus 2 padrinhos, Avante Vaz e o Cédula Sagrada. 2 formações que eu fiz com a Letícia. E aí, o que eu estava falando, Valéria? A Letícia conduziu uma coisa para mim, que é o seguinte: quando a gente tira a equipe de Merkaba, a pedra é drusa de ametista. E essa drusa de ametista foi escolhida não por acaso. Eu não vou aqui dar aula da pedra, não vou dar aula do guardião, embora eu fique louca para falar. Mas ela disse assim: Andréia, quando sair a equipe de Merkaba e você quiser reprogramar alguma coisa, e eu queria reprogramar, na época eu gostava muito de bebida alcoólica. Um vinho, nada demais. Eu sou uma pessoa que eu já saí dos excessos há muitos anos. Nada comigo é demais. Eu tenho controle. Então, numa conversa, numa lareira, num momento adequado, estava lá um vinho. Só que eu andava me excedendo, tipo, queria um pouco mais uma taça. Aí no dia seguinte eu ficava com dor de cabeça. Os excessos sempre trazendo os seus prejuízos, né? Sim. E aí eu falava assim, não, mas essa questão minha com álcool é genética, porque meu pai era alcoólatra. Meu pai bebia demais. Então eu achava que fumar demais, beber demais, era herança do seu Silvino, meu pai. Deus o tenha. E aí, primeira reprogramação de DNA que eu fiz foi essa. Eu disse, se está na genética essa conexão com o excesso do álcool, ano novo eu me excedia. Todo dia primeiro eu estava de ressaca, Valéria. Olha que loucura. Então eu não queria mais perder 1 minuto vomitando e passando mal por excesso de bebida. Então eu reconstruí, eu reprogramei com a equipe de Merkaba, e ela me ensinou como é que fazia isso, essa questão alcoólica. Eu digo para você que tem muitos anos, depois que eu fiz essa prática, eu até posso aguentar tomar uma tacinha, mas mais que isso não vai. Saiu totalmente, Valéria.
Então, se o meu DNA tinha na genética do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, seja lá a ancestralidade toda que tinha conexão com álcool em excesso, isso morreu aqui, entende? Ficou Por o conta aprendizado. Aninha da borracha. Ficou um aprendizado, mas eu nunca tinha conectado a Aninha nessa transcender o DNA como você trouxe aqui agora, né? Então, ela com certeza vai trazer um ressignificado e apagar esse registro, o que é lindo, que é maravilhoso, perfeito. Ó, o que eu posso dizer também, uma frase assim, para fechar, assim, a aluna conseguindo ensinar a professora. Arrou! Agora, essa parte é a melhor de todas, eu adoro isso. Valéria, não tenho como te agradecer. Sabe, você no dia primeiro, num feriado, vir às 8 da manhã, nem precisava acordar cedo, tá aqui com a gente, dividindo tanta coisa que eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer outros encontros, não tem como a gente desperdiçar, né, o compartilhar dessas vivências, porque o que a gente está compartilhando não são achismos, são coisas que a gente experimentou e validou. E se funciona para mim, se funciona para você, pode funcionar para você que está ouvindo a gente aí agora, Sim. né? Então, assim, tá lá no link da minha bio. Se você ainda não está no workshop gratuito que eu estou oferecendo de 4 a 10 de maio, às 7 da manhã, na minha bio, você entra lá, tem um link, você clica nele e preenche uma página que eu fiz amorosamente, carinhosamente, com riqueza de detalhes, que a tecnologia abençoada me permite isso. É como se nós estivéssemos numa sala de visita, quando você clica nesse link, e aí eu te recebo e te explico o que vai acontecer nesse workshop, quais são as vantagens que você tem. É uma página que foi construída com muito carinho, tá? Porque você é especial. E aí você preenche e vai receber um monte de coisas lindas que eu estou preparando, e eu estou adorando preparar isso, porque eu sou a mulher da organização de eventos. Para mim, isso é um evento. Então, há de chegar o dia, Valéria, registra isso que eu vou te falar agora e vou falar publicamente. Há de chegar o dia que eu vou ter o congresso das nossas práticas com os cristais, e vou convidar o Robert, nosso autor do livro da universidade, para vir falar para a gente de cristais, e a Naisha. Vou convidar, vou fazer, não sei quando será, mas eu já visualizo esse evento. Só pessoas que se dedicam ao estudo da pedra. Não será holístico diretamente, será holístico indiretamente, porque todo mundo que usa pedra tem conexão com o sagrado, e essa conexão se manifesta de várias formas. Mas os meus convidados serão autores de pedra, o tema é pedra. E eu visualizo uma sala cheia de pedras, um ambiente lotado de pedras, presenteando pessoas com pedras, oferecendo água com um cubinho de quartzo branco. Sente! Já senti. Eu não sei quando, porque um evento desse não é barato, mas eu já falei com o universo, pode mandar as cédulas sagradas para eu poder transformar esse dinheiro em evento. Porque o dinheiro é energia, né, Valéria? Então a Assim gente. será. Por enquanto, a gente vai conversando cada vez mais Isso aí. e reforçando o convite a assistirem à primeira aula, que vai ser na segunda-feira, dia 4, às 7 da manhã, não é 7 Isso da aí. noite, 7 da manhã. Eu anotei Mas aqui uma fica frase. gravado até o dia 10 de maio, eu disponibilizo. Depois do dia 10 eu retiro todo o conteúdo, A mas pessoa até. pode escolher, né, o momento para assistir, como falamos. Você falou no início como ser melhor a cada dia. Então você já pode se permitir, comece assistindo
a aula da André. Ela é muito generosa, então ela passa muito conteúdo em cada aula. É Você aprende verdade. muito. Então, é se permitir, é se abrir a isso. E, André, assim, várias pessoas estão deixando mensagens aqui. Vamos É, ver antes as de mensagens. terminar, Deixa eu dar uma lida, peraí. Aqui entrou você, depois tem. Essa Foco Luz Magia de Ser é a Sônia. A Sônia já está no tarô, no workshop. Sônia ah, não perde as lives. TWS Cristais, Dariane. Será que é a Dariane da universidade? Acho que sim. A Dariane e o. Não, TWS Cristais entrou. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Tem nome que a gente não consegue identificar, né? Dariane, nossa colega da universidade, Valéria, da tua sim, turma, né? ela entrou logo lá no início, eu vi. É. Ela vai fazer uma live comigo também segunda-feira. Opa! A Cláudia Oratória entrou, querida, responsável aí pela nossa querida Valéria, que fala tão bem. Vocês têm que ver, gente, quando ela começa a fazer as falas delas, assim, bem trabalhada, bem preparada, é uma coisa de louco. Aparecida Ramatiz, seja bem-vinda. Vanessinha, querida. Vanessa tá aí. Aí tem a moça aqui, Ona Angélica 3, simplesmente Rubi. Eles estão entrando, mas não deixaram mensagem, não, Valéria? Não, mas a Vila Helenice Gaspar, ela disse Helenice. que hoje é dia do Festival de Isaac, lua cheia de maio. A Helenice é minha aluna do curso dos Guardiões. Jaina, beijo, querida. Fátima Elaine, Pacheco, Vitória, é, Atena, gratidão, Xodomota. Vitória. Aparecida Martins, Aqui é a Raul já Vitória. falou. A Vitória está falando que vai ser muito bom o podcast, viu, Valéria? Já Então, vai aí organizando. Posso organizar com você, tá? É uma tá, vou tarefa que a chamar gente a pode Cláudia, fazer a gente em faz parceria. uma mentoria de oratória É, voltada para o podcast. a Vitória está dizendo assim: você tem tanto para compartilhar, é só informações maravilhosas, estou amando. Que linda, Vitória. A Jaina, faça seu tempo, mas não deixe de iniciar esse encontro com essas energias. Ai, Jaina, você é uma fofa. Gente, a Jaina fez 80 anos. Ela é uma mulher ativíssima. Ela tem um espaço que se chama Vida Plena, onde presencialmente a gente consegue fazer alguns encontros. Jaina é aluna da Universidade dos Cristais. Jaina, você vai vir aqui fazer uma live comigo do tarô, viu? Pode ir preparando sua agenda. Eu sei que você é super ocupada, mas vamos encontrar um dia. Áurea, Ah, dizendo aqui, deixa eu ver Vitória quem e o mais. Áurea. Oi, Áurea. Áurea. A Helenice botou do festival, agora que eu estou vendo, que eu voltei lá em cima. Lise Figueiredo, bom dia. Meus amores, tudo que foi dito aqui, que é bem legal, eu vou deixar. Vocês vão poder rever no seu tempo, com mais tranquilidade, tá bom? Deixa nos comentários se você teve algum insight, se você, alguma coisa que você virou uma chave aí dentro de você com essa live, tá bom? E, Valéria, mais uma vez, gratidão por esse momento, por essa doação linda de energia. E, galera, vai ficar gravado, tá bom? Amanhã a gente está aqui com a Joa Leite. Um beijo, Um galera. beijo, Tchau, grata pelo tchau. convite. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.